Para você, o que é o esporte universitário? A culpa é do sistema, a culpa é da instituição de ensino que vê esporte universitário como uma despesa e não como um investimento. Fazer esporte, mas vai ganhar dinheiro para fazer esporte com bebida. Nada mais é do que uma política nacional de esporte totalmente inadequada. E o aluno, ele está cumprindo um papel que a universidade deveria cumprir. O esporte não é prioridade no Brasil. Ele vai ser prioridade na universidade. O cara faz tudo pelo time, pela atlética, pela faculdade. Em criar um produto forte com o público universitário, mas que o produto seja tão forte que o patrocinador veja valor nisso. Uma criança escolheu, ela vai virar atleta ou ela vai estudar? É a parceria que a gente tem, que a molecada tem, e isso traduz dentro de campo. A nossa amizade, nosso companheirismo traduz dentro de campo. Atualmente, existem mais de 80 associações atléticas acadêmicas na cidade de São Paulo. Sem fins lucrativos, são responsáveis por gerir o esporte na faculdade, seja de forma profissional, com departamentos de esportes apoiados pela diretoria, ou de forma amadora, na qual os alunos se organizam e são responsáveis pela gestão. Com realidades distintas e objetivos diferentes, os personagens que integram o esporte universitário criam um cenário extremamente complexo, com suas próprias particularidades, impossibilitando assim definições literais sobre a sua estrutura. E é isso que iremos analisar agora. Para entendermos como funciona a estrutura do esporte universitário paulista, é necessário primeiro fazer uma segmentação dos campeonatos que o englobam de acordo com a duração e o formato. Os jogos intercursos são campeonatos entre faculdades da mesma área de atuação que acontecem geralmente em feriados. São muito populares entre os estudantes universitários e levam milhares de alunos às cidades do interior paulista, aquecendo consideravelmente o comércio das cidades que o sediam. É um evento muito grande, querendo ou não se compara a eventos oficiais do governo que fazem campeonatos. Em relação à torcida, a público, não tem nenhuma comparação. Os jogos universitários são sim os jogos que o evento esportivo universitário que mais trazem pessoas ao redor, tanto pelo seu cunho esportivo, pelos alunos, tanto pelo seu cunho festivo também. Nos intercursos, os jovens ficam acampados em alojamentos improvisados e passam dias seguidos torcendo e jogando pela própria faculdade, que rivaliza com as outras universidades da área. O principal diferencial deste tipo de competição é o grande público presente nos jogos, que acontecem em formato mata-mata por conta da sua curta duração. Alguns dos jogos intercursos mais tradicionais do estado são o Juca, o Economiadas, o Intermed e o Interunesp. Este último, o de maior expressão, levando mais de 10 mil estudantes à cidade sede. Cara, a Intermed é uma coisa de louco. São 10 dias de jogos acirrados, 10 dias de festas também, 10 dias de torcida, 10 dias de alojamento, 10 dias sem banho. Já os campeonatos universitários semestrais acontecem ao longo do ano, onde faculdades de todas as áreas se enfrentam em diferentes divisões e campeonatos que variam de acordo com o nível técnico de cada equipe. Diferentemente dos intercursos, que acontecem em datas específicas e levam multidões às arquibancadas, os jogos semestrais são realizados aos fins de semana, na Grande São Paulo, e não costumam reunir um grande público. Atualmente, os principais campeonatos de São Paulo são a FUP e o NDU. A FUP, Federação Universitária Paulista de Esportes, é a entidade máxima do esporte universitário no estado de São Paulo. É reconhecida pela Confederação Brasileira de Desportos Universitários e é responsável por realizar a competição estadual oficial, que serve como classificatória para os Jogos Universitários Brasileiros. O JUBS é uma competição realizada anualmente com atletas universitários classificados através de suas federações estaduais e é a principal competição do Brasil no segmento.
Apesar de ser o campeonato que reúne os melhores atletas universitários do país, tem uma média de público inferior ao que é visto nos jogos intercursos. 7 segundos, Sualisson, Porto, de 3, a bola batidora não cai, ainda viva, Luiz Porto, de 3 para fora, acabou, a Unify é campeã do Jubes, Rodrigo. O outro campeonato é o Novo Desporto Universitário, que surgiu em 2010 com o objetivo de criar um novo modelo de competição em São Paulo que se adequasse mais à realidade das atléticas. Mais flexível e realizado de forma democrática, o NDU é atualmente o campeonato de maior expressão no estado, tendo mais de 1.000 jogos no ano e mais de 50 atléticas envolvidas. A gente sempre teve aumento de filiados e de participantes. Todo semestre tem mais equipes e todo semestre tem mais atletas. Inseridas nesse cenário, as atléticas são responsáveis pelo grande contraste dentro do esporte universitário, já que existem diversas diferenças entre elas. Atualmente, considerando as particularidades que determinam sua gestão e desempenho, podemos classificá-las em 2 categorias, tendo ambas diferentes graus de incentivo. As que contam com o departamento de esportes, em que a instituição contrata profissionais capacitados e tem formas de incentivo para atrair atletas, focando consequentemente no alto rendimento. E as associações, que são geridas pelos próprios alunos. Essas podem ou não contar com o apoio das instituições de ensino, mas tem como principal diferencial a vontade do aluno de representar a faculdade, já que na maioria dos casos o trabalho é voluntário e visa o esporte de participação. É incomparável com a primeira no que se refere ao nível técnico, porém nota-se que neste sistema existe uma identificação maior do aluno com a sua faculdade. Portanto, há no esporte universitário paulista diferentes graus de incentivo das universidades, que influenciam diretamente no desempenho das equipes que abrangem esse segmento. São elas: gestão com profissionais, bolsas de estudo para atletas, estrutura esportiva e aporte financeiro. Dentro dessa realidade, encontramos 2 tipos de personagens no esporte universitário. Há o atleta que estuda, que muitas vezes viu no esporte uma oportunidade para ter um ensino superior e que na maioria das vezes atua como um federado por algum clube. Neste caso, a universidade oferece ao atleta bolsas de estudo para representá-la nos campeonatos oficiais, dando a ele todo o suporte necessário para desenvolver as suas habilidades. Eles me ajudam, me dão suporte sempre que eu estou precisando. Inclusive, eles mandaram uma equipe de fisioterapia aqui para estar nos ajudando. Se houver algum problema na pista, algo que diversas equipes não têm, nem universidades têm esse apoio, e eles estão nos proporcionando isso. Paralelamente, há também o aluno que joga, que normalmente tem grande identificação pela faculdade e paixão pelo esporte, mas que muitas vezes enfrenta diversas dificuldades e não tem o grande apoio durante a sua trajetória universitária. O atleta universitário aluno, rompi o ligamento do meu joelho. Mas dá pra esticar essa cirurgia até o próximo Juca pra eu jogar o Juca. Cara, você não faz isso uma pessoa de sua consciência, mas, é o time, vou lá pelo time, você vai e opera o seu joelho depois de ter jogado numa competição. É totalmente diferente. Diferentemente dos atletas que estudam, que geralmente recebem o mesmo modelo de incentivo, a realidade dos alunos que jogam pode ser muito diferente uma da outra, dependendo do grau de apoio de suas faculdades. Assim, a gente tem a dificuldade, na verdade todas as atléticas têm as dificuldades, né? Então assim, a gente tem que, do nosso bolso, tirar o pagamento da mensalidade do campo. A gente sabe que a Atlética ela ajuda no que ela pode. A gente tem os uniformes, a Atlética fornece. A gente tem as bolas que a Atlética e a patrocinadora oferecem. Mas assim, com relação a campo, o Mackenzie não tem campo. A gente depende de um reembolso da faculdade para nos ajudar. Aí a gente vai, consegue quadra. Já é difícil conseguir quadra em São Paulo. Aí a gente tem que conseguir quadra na Zona Norte, na Zona Leste, que é longe da faculdade. As pessoas têm que se... Enfim, não ocorre um incentivo, não tem, por exemplo, uma base esportiva dentro da faculdade, que o aluno possa talvez dormir lá num dia que ele vai trabalhar, uma vez que ele vai trabalhar no dia seguinte, ou que ele vai ter aula no dia seguinte.
esse terreno aqui, a gente tem uma atlética que é praticamente um quarteirão, uma atlética gigante, com 2 quadras, uma piscina, uma quadra de tênis, um prédio com judô, tênis de mesa, sala para bateria, tem as salas de diretoria. Bom, é um prédio gigantesco, é um quarteirão de atlética. Apesar de existirem universidades que investem no esporte universitário por meio de seus departamentos profissionalizados, o amadorismo prevalece e ocupa grande parte do cenário atual. Por conta disso, é necessária uma maior atenção ao esporte de participação, para assim compreendermos as peculiaridades presentes neste grupo. Se a própria faculdade entendesse a importância do esporte universitário, pô, velho, eu acho que parte daí a mudança. Porque os atletas, as atléticas, elas têm uma cabeça muito boa em relação a isso. Só que elas brecam, primeiro na faculdade, depois no Brasil mesmo. A culpa é do sistema. A culpa é da instituição de ensino que vê esporte universitário como uma despesa e não como um investimento. Então, o que a gente vê hoje é uma quantidade enorme de universidades pelo Brasil que às vezes tem até uma estrutura física muito boa, mas não existe uma gestão adequada para o esporte universitário. Eles realmente empurram com a barriga, porque isso é custo. Assim, o Mackenzie, a gente sabe que ele tinha uma situação um pouco diferente das demais atléticas, né? As atléticas do Mackenzie, porque a gente tinha bastante recurso vindo da universidade, do instituto. Com o passar dos anos, a gente foi perdendo essa ajuda. Ela foi diminuindo gradativamente e hoje a gente não tem mais ajuda do instituto nem da universidade. Então o que acontece? Não é que a gente não tem ajuda, mas a gente tem uma ajuda bem menos, vamos dizer assim, volumosa, né? O volume de ajuda é bem menor. Então hoje nossa principal dificuldade é recurso, é captação de renda para poder gerir a atlética, custear treino, custear campeonato, enfim, necessidades básicas mesmo da atlética, material esportivo, pagar técnico, pagar quadra. A gente veio da SPM, onde nos nossos 4 anos, 3 dos 4 anos, a gente só tinha uma quadra pequena que mal podia ser usada, porque ela não era tamanho oficial de nenhuma modalidade. E depois se construiu um prédio novo com uma quadra onde você tem um espaço muito curto da linha de 3 pontos para lateral, ou seja, não foi nada planejado, fez-se uma quadra por fazer. Pô, será que seria tão mais caro você fazer uma quadra apta a jogar e conseguisse colocar um fechamento e você pudesse proporcionar para os seus times treinarem lá? Pô, olha a mudança que isso não traria, né? A gente está num bairro super valorizado, construindo metrô, valorizando cada vez mais, o governo quer mais hospitais, a população quer mais hospitais, a gente está no terreno que está do lado de um hospital, 2 hospitais, o pessoal quer fazer um hospital aqui, a gente também não quer perder nossa atlética, nosso esporte, a gente acha isso muito importante para a formação de um bom médico, inclusive, a prática do esporte, a ética que o esporte traz. Então a gente luta para manter esse terreno, é uma luta muito difícil, mas a gente está aí. Hoje é muito visto o esporte na faculdade como lazer. A gente entende que o esporte em si não é só lazer. A gente entende que o esporte faz parte da formação da pessoa, e não porque ela está na universidade que a formação está completa. Então, talvez essa abordagem nas faculdades, com o esporte sendo um fator de formação, por exemplo, você aprende a lidar em equipe, você aprende a liderança, você aprende a vitória, a derrota, a respeitar as regras. Isso tudo você leva para a vida. Isso é muito além do esporte. Então, o nosso interesse é justamente esse, tentar mostrar que o esporte universitário ele pode ser uma ferramenta boa para as universidades, só que essa mudança de cultura é muito complicada. O diretor de atlética hoje, o aluno, ele está cumprindo um papel que a universidade deveria cumprir. A universidade deveria ter um diretor de esportes, a universidade deveria dar um subsídio para ele, e não tem, a universidade não dá nada. Então ele vai lá, ele tem que ir atrás de receita, ele tem que fazer surgir dinheiro da onde não existe, fazer festa, angariar caixinha. Hoje a gente tem jovens que estudam, que trabalham e que tocam o esporte universitário. Ele não consegue fazer as 3 coisas bem, porque ele tem paixão pelo esporte,
ele sabe que o caminho da formação dele é a universidade e ele trabalha, muitas vezes trabalha com algo que nem gosta. Por exemplo, você pega um cara da Casper, ele é de comunicação. De repente ele vai ter dificuldade na área administrativa de fazer uma tabela de custo, de pesquisar fornecedor, administrar salários, equipe. Do mesmo jeito que um cara, de repente, da engenharia vai ter difícil de comunicar, de colocar ali de divulgar a marca dele, de conseguir colocar os patrocinadores em contato com o público dele. Esse tipo de coisa acaba atrapalhando muito e você esbarra na falta de profissionalismo literal, assim, por exemplo, da faculdade da Atlética não tem um CNPJ. Ela não tem um CNPJ, na hora que a empresa, vou investir, legal, emite uma nota, não sei, põe no nome do presidente, mas a empresa não vai fazer negócio com CPF. Já teve Inter que a gente tentou ir, que a gente queria ir, falava pro cara, não, a gente vai, a gente cobre, a gente não tá pedindo nada pra vocês, a gente só quer um lugar pra dormir, a gente só quer um alojamento, e a gente não conseguia, por causa da desorganização da galera, a gente vai ver e tal. A gente ia dar foto pro cara, a gente ia cobrir o jogo do cara, ia entrevistar os atletas dele, falava pras atléticas e os caras, não, tal, a gente vai ver. Os caras estavam decidindo tantas outras coisas, tipo onde vai ser a balada, a Atlética decidindo quem que vai tocar, não sei o que, organização. A Atlética fica voando nos Inter, né? E meio que deixava a gente por último. A organização dos próprios campeonatos também é um obstáculo, porque a gente ficou cansado de acontecer no nosso ano, ia cobrir o jogo é cancelado, outro jogo, não teve a final, não vai ter a final, acaba ficando sem campeão, sabe? Então as próprias entidades, as próprias organizações ainda têm uma maneira muito amadora assim, de levar. O cara foi punido, vai entrar com recurso, não foi julgado, não sei o que, não vai ter jogo. Então, pelo menos enquanto a gente cobria, acontecia muito assim, né? Ainda era muito amador. A própria organização era amadora, os atletas ainda eram muito amadores, as atléticas são amadoras também. Então é todo um ambiente que, se a gente for pensar que a gente quer elitizar, precisa profissionalizar todo mundo, ou pelo menos tentar trazer para esse lado. Se você quer ser tratado com profissionalismo, haja de forma profissional. Entender que se você tem um jogo marcado às 10 horas da manhã num domingo, cara, você vai jogar às 10 horas da manhã num domingo. Nessa parte do amador, se por um lado em gestão e espetáculo não pode dar muita coisa, por outro, o cara faz tudo pelo time, pela Atlética, pela faculdade. E esse era um dos públicos que a gente mais queria falar com e atingir. É o cara que treina de madrugada, sabendo que vai ter que acordar para fazer estágio no dia seguinte. É o cara que vai jogar todo final de semana, perde aniversário da mãe, perde a bodas da avó, perde aquele churrasco muito louco porque tem jogo em São Caetano 6 horas da manhã. Então é uma coisa feita com muito gosto. Atlética, atleta, não ganha um centavo para aquilo e se mata em meio a e-mail e planilha e time e uniforme, e vão pagar técnico, e vão fazer uma vaquinha para pagar quadra que tá sem quadra. A gente tem 23 anos, 22, 21 anos, tá ligado? A gente é jovem ainda para assumir um cargo que tem uma responsabilidade muito grande, que você tem que gerir muitas pessoas. Então, a dificuldade é grande, mas a gente vai se virando porque a gente tem muito amor pela faculdade e pela Atlética. Tem muita gente com muito boa vontade. Esse é um aspecto que eu acho que eu enalteço bastante, que eu valorizo bastante do universitário, que é o cara que não tem tempo para nada e está se virando nos 30 para poder colocar o esporte aí na linha. Esse amadorismo, vamos falar de amador, porque eu amo fazer. Esse amadorismo, para mim, ele é fundamental. O dia que o esporte universitário perder isso, ele vai perder o porquê da existência dele. A questão é que, como não existem atléticas profissionais no Brasil, o meio de sobrevivência acaba sendo o quê? Fazer aquilo que o jovem sabe fazer de melhor, que é fazer festa para levantar dinheiro para poder pagar as contas da Atlética. Então a galera acaba fazendo festas e mais festas, e aí você vai entrar num terrível dilema, que é fazer esporte, mas vai ganhar dinheiro para fazer esporte com bebida. A gente começou a fazer festa, que era uma coisa que a gente não tinha cultura antigamente, e a gente passou a fazer festa justamente para alavancar um pouco da nossa renda. E também outra coisa que a gente não pode negar que dá dinheiro é a questão dos jogos, né?
Jurídicos é a nossa principal fonte de renda agora. Então a gente acaba fazendo gerar o capital da Atlética, porque tem venda de produto alavancada pelos jurídicos, tem a venda dos pacotes, enfim, é onde a gente tenta extrair o máximo do nosso potencial econômico. Né? Tem essa vinculação muito grande com a bebida, com as festas, porque o patrocínio de empresas de bebida e as festas são a única fonte de receita que as atléticas hoje encontram. Então, se eu chegar hoje para uma atlética, para de fazer festa porque não é legal vincular esporte e bebida, ele não vai ter dinheiro para pagar quadra, não vai ter dinheiro para pagar técnico. Então, essa falta de investimento acabou empurrando as atléticas para essa aproximação com festa, bebedeira, tudo. Mas tudo isso que eles fazem é com a finalidade de angariar os recursos para investir no esporte da forma que eles conseguem, entendeu? Até um olhar um pouco errado por parte de público geral e mídia fora desse esporte que a gente sabe que é apaixonante e legal, eles acham que é bagunça. Surgiu uma vez uma notícia que um cara morreu durante um Tusca. Então você já põe na sua cabeça que todo mundo que tem esporte universitário é bagunceiro e não tem nenhum atleta lá que vale a pena pra mim, porque não tem ninguém de alto desempenho e só todo mundo vai nos inters, etc, pra beber. Então existe um pouco de cada diferença de mentalidade, assim. Então até você alinhar isso é um caminho difícil pela frente. Se fosse mais visado o esporte universitário, por exemplo, tivesse uma televisão aberta que transmitisse jogo universitário, por que não tem isso no Brasil? Nos Estados Unidos tem, velho. Você vai num barzinho lá, tá passando jogo universitário. Já vi meu irmão jogando na televisão. College Football Final is presented by AT&T. Aquela famosa frase em inglês, money talks, o dinheiro fala. Enquanto o esporte universitário não estiver na mídia, e quando eu digo na mídia, estar numa Globo, estar num canal aberto, nenhuma universidade vai se interessar. Porque o esporte universitário ele tem que ter uma visão mercadológica, não simplesmente pelo lado da participação. O orçamento lá é muito diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, a divisão 3, que seria mais ou menos o que é a nossa melhor divisão, eles têm um orçamento de 5 a 6 milhões de dólares no ano. Uma divisão 1, que é a top, que são os jogos que a gente costuma ver na ESPN2, que você tem o basquete, que você tem o futebol americano, eles têm um orçamento normalmente em torno de 30 a 35 milhões de dólares no ano. Então, para isso, não dá para ter um universitário. Você tem que ter, e vou te falar, nenhum profissional de educação física. Você tem que ter um executivo. Então, normalmente, quem toca a atlética nos Estados Unidos é um ex-executivo de empresa, um executivo de banco, pessoas que estão habituadas a trabalhar com dinheiro. Tem muitas empresas que querem trabalhar com o público jovem, mas elas ainda não enxergam o esporte como meio, entendeu? E aí sim essa conta poderia ser fechada, né? Com o investimento do patrocinador, porque só a receita capital de atléticas não é suficiente para custear toda uma estrutura com essa experiência e esse entretenimento. A principal dificuldade, além disso, é você não ter um produto forte para esse patrocinador veja valor. E é nisso que a gente está investindo, em criar um produto forte com o público universitário, mas que o produto seja tão forte que o patrocinador veja valor nisso. Se o patrocinador vê valor no produto, todos esses problemas do universitário, cara, passam batido, porque ele quer investir nesse público, ele quer investir nessa faixa etária, ele quer investir nessa pessoa. Então ele sabe que essa pessoa faz essas coisas, tem os deslizes aqui e ali, mas ao mesmo tempo é o público dele. O que falta então é um produto de qualidade, que por ter essa dificuldade, acho que até hoje não surgiu. Porque quando muita gente vai pedir patrocínio para o universitário, patrocina meu time, mas o que você me oferece em troca? Espaço na camisa, publico no meu Facebook, mas qual que é o resultado efetivo disso? Você não tem como mensurar, até porque por não ser profissional você não tem as ferramentas para mensurar aquilo. O que uma atlética pode oferecer é muito maior do que alguma empresa.
Tipo, a visão que uma Atlética tem de você atingir um público universitário, cara, o valor que devia ser cobrado por patrocínio é muito maior do que realmente é. Tipo, do que 10 mil reais para você patrocinar colocar sua marca no Juca, colocar... Cara, é muito pouco isso perto do que proporciona. Só que não tem incentivo, o incentivo é tão pequeno que isso acaba se tornando grande. E as Atléticas precisam tanto do dinheiro que aceitam esse valor e falam, beleza, pô, 5 mil numa festa é do cara. Não, velho, não é, mano, tem que ser muito mais, velho. O que a gente propõe, o que a gente proporciona de gente que é atingida é muito grande. É conflituoso, nós temos um problema sério de políticas públicas também, o governo não dá o menor apoio para o esporte educacional, não é nem universitário, para o esporte educacional. Pela forma em que é gerido o esporte no Brasil, escola não faz atleta, escola pode identificar um talento e direcionar para um clube para lá ele ser treinado. Aí já começa o problema, porque primeiro a escola não vai fazer atleta, ok, ele vai para o clube. Chega lá no clube, o clube não quer saber de trabalhar base, porque trabalhar base dá trabalho. Você gasta um dinheirão danado com as categorias pré-mirim, mirim, infantil. Se ele começa a se destacar, o que acontece em paralelo? Ele vai se afastando da escola, porque ele vai se encantando com a falsa ideia de ser uma grande estrela no esporte e achar que vai ganhar dinheiro. E na parte que tange também ao atleta em si, comparativamente falando aos Estados Unidos, que é a nossa referência, lá existe uma cultura de que o aluno tem que ter boas notas, tem que ser apresentado isso. Hoje isso não existe no Brasil, até por conta da disparidade aí geográfica e de níveis de escolas também. Também tem uma questão de que o atleta universitário brasileiro ele não vislumbra nada no esporte, além de jogar pela sua faculdade e depois virar um master e ficar brincando por aí. Então ele não tem essa possibilidade de virar um astro da NBA, um jogador do Corinthians, que seja, entendeu? Então não tem essa ponte ligada por essas e outras inúmeras dificuldades. Então a partir do momento que não se desenhou, não se criou um desenho estratégico e de planejamento para que o Brasil entendesse, tirando a Lei Pelé, que coloca no papel que existem 3 modelos de esporte, que é o educacional, o de participação e o alto rendimento, e que só fica no papel aquilo não, de fato aquilo não é aplicado na prática, a gente consegue enxergá-lo, mas aquilo não é uma política clara de desenvolvimento, a gente começa a entender as diferenças que nós temos para os americanos. É que existe uma diferença muito grande cultural, de esporte mesmo, na real, porque aqui lá nos Estados Unidos, a carreira rumo ao profissional ela passa quase que obrigatoriamente pelo universitário. Então você é um atleta bom no colégio, você consegue estudar e jogar e treinar, enfim, até você ser draftado pelo college, que é a faculdade de lá, e lá você joga em alto rendimento, então você treina todo dia, os jogos são transmitidos pela ESPN aqui no Brasil, envolvem milhões, e é de fato um espetáculo, e aí a partir da sua faculdade você vai para o profissional. Então você parte do pressuposto que você tem que atuar no esporte educacional. O esporte aconteça dentro da escola. A formação do esporte tem que estar aliada à educação. Olha, a fórmula para mudar o esporte universitário brasileiro, quebra de ruptura. É a única coisa que eu enxergo e vou te falar que não é fácil. Quebra a ruptura por todos os lados. Da instituição de ensino, que tem que tirar a mão do bolso e entender que tem que investir em esporte universitário. A atlética, a bem da verdade, ela até pode ter alunos na gestão, porém a coordenação geral de esportes deveria obrigatoriamente ser feita por um profissional de educação física. O ideal seria você ter um gerente lá dentro da universidade, onde ele tivesse uma diretoria ativa, que se renovasse, mas ele fosse o cara das reuniões. Não que a gestão que está lá, a diretoria que vai entrar não vai poder
Aliás, ela vai ter voz ativa para tomar as decisões. Mas é aquele cara que vai cadenciar a cabeça dos estudantes, né? É o cara que vai poder dar, ele vai oportunizar na cabeça do cara que está chegando ali naquela hora, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Ele vai mostrar os caminhos, ele vai mostrar o que aconteceu. Hoje, quem passa por uma atlética, quem é diretor de uma atlética, ele tem um aprendizado que outros campos da universidade não vão dar para ele. Então, quem ali foi presidente da atlética, foi diretor esportivo, diretor social, organizou eventos, ele acaba criando um senso de responsabilidade, aprendendo a negociar contratos, aprendendo uma série de atividades que é muito importante para a formação. E a gente não pode simplesmente trazer um gestor profissional e tirar isso do aluno. Eu acho que são duas coisas paralelas. O aluno tem que continuar participando da administração e da gestão das atléticas, mas com um suporte da universidade, dando para ele estrutura, condições, um suporte técnico, para que as coisas caminhem juntas, entendeu? Então acho que o caminho seria alinhar o apoio da universidade com a gestão dos alunos dentro da atlética. A melhora do rendimento do Brasil no esporte passa por incentivo em esporte universitário. Então, sei lá, se o Brasil quer melhorar o rendimento, em vez de ele ficar só patrocinando, tentando patrocinar os esportes que passam na TV, se ele começasse a pensar em bolsa, começasse a dar incentivo para faculdades trazerem atletas de bom nível, eu acredito que a gente poderia ter uma melhora no rendimento de uma maneira geral, entendeu? E não adianta você ficar obrigando uma criança a escolher ou ela vai virar atleta ou ela vai estudar. Isso é péssimo. Você está mandando um caminho, você está tirando ele da escola, sendo que desde criança é assim. Você tira ele da escola para ele tentar ser um atleta, sendo que ele pode nem ser. Então, se você tiver um plano nacional de esportes bem desenhado e estruturado, as empresas vão olhar para isso. E aí você vai ter a roda girando. Trabalhando bem, eu creio que a gente tem como achar um caminho para fazer o esporte universitário grande. Eu não acho que tentar imitar os Estados Unidos seria o ideal. Eles têm uma cultura diferente, a gente precisa achar o nosso formato de esporte universitário. Porque a gente não vai conseguir mudar uma cultura geral para fazer o nosso modelo dar certo, entendeu? Nós não podemos ter um modelo como aquele que deve vigorar aqui, mas nós temos bons exemplos lá que poderemos mirar e trazê-los para cá. Não adianta só fazer esporte, você tem que colocar dinheiro em cima para fazer um espetáculo. Porque é isso que vai vender, é o espetáculo que vende, o espetáculo gera público, público gera patrocinador, patrocinador gera dinheiro, e aí é o bendito do círculo virtuoso, não o vicioso que eu falei, que daria certo, fariam as coisas funcionar. O que vale pra gente é o convívio, é a parceria que a gente tem, que a molecada tem, e isso traduz dentro de campo. A nossa amizade, nosso companheirismo traduz dentro de campo. Então, assim, toda quinta-feira a gente se reúne. Cara, eu não conhecia essa loucura universitária, futebol universitário, cara. E depois você acaba se apaixonando, cara. Você pega um carinho tão grande e uma amizade tão grande com o pessoal que joga, que, velho, difícil você ficar sem, cara. Treinar de quinta-feira, meia-noite, quem quer, cara? Às vezes no frio, calor, chuva, sol, qualquer coisa, a gente tá lá. Então, assim, isso é divertido e não tem preço que paga, a gente gosta pra caramba. Se eu não fizesse parte da Atlética, eu não teria terminado a faculdade. Fato, é o que eu falo todo dia pros meninos aqui. Eu tenho uma relação mesmo de amor com a instituição, com a associação. E hoje a motivação, cara, é a gente deixar um legado, deixar vivo esse espírito, tipo, do esporte universitário. Essa crença de que, a gente tá aqui para organizar, possibilitar que pessoas de diferentes, vamos assim, origens possam praticar algum esporte. No final, você acaba fazendo por quê? Porque você gosta disso, porque você é apaixonado por isso, porque isso te fez sonhar pra caramba, porque isso te fez crescer pra caramba, e você sente que precisa ainda fazer a sua parte para poder fazer evoluir os jogos universitários. Você acaba tendo que dividir seu tempo com outras tarefas da sua vida normal, mas no final é tudo muito gratificante. No final você faz uma coisa que você gosta, não é à toa, a gente não ganha nada para estar aqui. A gente faz realmente por amor ao esporte universitário, por amor a fazer o que você gosta, além da sua vida profissional e pessoal.